Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje estamos em um ambiente diferente para mais uma aula de ciências. Estamos em um laboratório escolar. Hoje nós vamos falar sobre as células, as principais funções das suas organelas e também fazer algumas observações ao microscópio. Aqui nós temos uma representação de uma célula, que é a unidade básica dos seres vivos. A célula é composta por membrana plasmática. Essa membrana, feita de fosfolipídios, acaba selecionando tudo que entra e o que sai da célula. Ou seja, nós temos uma permeabilidade seletiva, ou seja, a seleção dessas substâncias que entram e que saem. O espaço onde estão essas organelas é o citoplasma, que é composto por uma matriz gelatinosa, onde estão dispostas as organelas. São chamadas organelas ou pequenos órgãos porque cada um faz uma função no nosso organismo. Uns são responsáveis pela respiração, digestão. Vamos conhecê-los? Inicialmente, antes das organelas, nós temos ao centro o núcleo, onde está o material genético, aqui representando como um emaranhado de cromossomos. Vamos entender quais são as funções das organelas das nossas células. Aqui nós temos os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Nós também temos o retículo endoplasmático, um nome diferente, né? O retículo endoplasmático está entre outras funções relacionadas também à síntese de proteínas. O que tem ribossomos aderidos em sua estrutura é o retículo endoplasmático rugoso. Já o retículo endoplasmático liso é aquele que não possui a síntese de proteínas, mas, por exemplo, a síntese de lipídios, entre outros produtos. Nós também temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Ao chegar o oxigênio nessa organela, é feita a respiração celular, produção de energia, depois nós temos a liberação de gás carbônico. Nós também temos os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, dentro da célula. Aqui os centríolos que vão comandar a divisão celular, complexo de Golgi, que é responsável por essa proteína que foi produzida lá nos ribossomos, também precisa ser empacotada, armazenada, transportada. Quem faz isso, esse transporte para fora da célula, é o complexo de Golgi. As células se reúnem em tecidos, ou seja, tecidos contêm um número de células. Cada tecido do nosso organismo, os organismos, os seres vivos em geral, são responsáveis por determinar algumas funções. Hoje nós vamos observar algumas lâminas ao microscópio que contêm alguns tecidos importantes. Vamos lá? Inicialmente nós vamos observar a lâmina preparada da semente de milho. Vamos lá? Alunos, é possível verificar aqui nessa imagem a diferença entre uma célula animal e vegetal. Vale lembrar que a célula vegetal possui a parede celular. Vocês podem observar que essa coloração verde ali, nós temos a clorofila presente como pigmento responsável pela fotossíntese. Então é possível ver a divisão entre essas células. Parecem uns tijolinhos, são as células unidas aqui nesse tecido. A semente é um órgão extremamente importante de reprodução da planta, ou seja, a partir da germinação do embrião que está ali presente na semente. A semente possui o tecido nutritivo, o endosperma, nós também temos a casca e o embrião, resultado ali da fecundação que acontece nas flores, né, dos vegetais. Então podemos observar aqui as células dispostas com seus núcleos e essa coloração é devido à presença, vamos relembrar, da clorofila, pigmento responsável pela captação da luz solar durante a fotossíntese. Observamos a semente do milho, agora vamos observar neurônios motores do boi. Alunos, aqui podemos observar um neurônio, que é uma célula nervosa. Vamos relembrar que o nosso sistema nervoso central é responsável pela comunicação de mensagens no nosso organismo. Nesse caso, nós temos aqui o neurônio bovino. Então, os neurônios, quando se comunicam na região de sinapse, acontece a liberação de neurotransmissores, que são substâncias que são liberadas para haver essa troca de mensagens químicas. Então, é possível observar aqui o neurônio bovino, muito bem com a sua característica, né? A célula de neurônio, ela não tem regeneração. Então, vale lembrar que os nossos neurônios, falando agora do ser humano, nós não temos a reposição desses neurônios ao longo da vida. Agora, vamos observar mais uma lâmina. Caule de abóbora. Alunos,
aqui nós temos agora a lâmina caule de abóbora. Vamos relembrar que o caule é um órgão de sustentação da planta. Nós também temos alguns caules com substância de reserva nutritiva. Nesse caso, nós temos aqui dispostas a parte externa, inicialmente ali a parte de revestimento desse caule, tecido de revestimento externo, e depois nós já vamos para o início, para o centro do tecido de armazenamento de substâncias. Essas células, essas bolinhas que vocês verificam aqui, são células uma do lado da outra. Essa coloração, a clorofila verde, devido à presença desse pigmento que faz a fotossíntese, é possível ser observado. Então nós temos uma célula do lado da outra. Ó. Perceba que no tecido de revestimento elas estão mais próximas uma da outra, funciona como uma barreira de proteção. E já na parte interna ali de armazenamento de substâncias, nós temos essas células com espaços maiores intercelulares. Vamos observar mais uma lâmina, agora, medula espinal do coelho. Alunos, é possível observar agora a medula espinal do coelho. Vamos relembrar que a medula espinal faz parte do sistema nervoso central do animal. O sistema nervoso central responsável, nesse caso da medula, pela comunicação entre o sistema nervoso central e periférico. Ou seja, toda a comunicação e ação inicial se dá através da medula. No nosso organismo, nos seres humanos, vamos relembrar que a medula espinal também é responsável pelos atos reflexos, né? Quando você tem ali sem querer encosta em alguma coisa que aquece, que queima a sua mão, rapidamente você tira a sua mão sem perceber, porque esse comando é enviado diretamente para a medula espinal. Aqui nós temos a disposição das células do coelho, nós temos aqui as células dessa medula espinal, observem aqui os espaços celulares, a coloração rosada, né, da mucosa desses animais. Mais uma lâmina. Testículo do coelho. Alunos, nós temos agora a lâmina testículo de coelho. Vale lembrar que o testículo é responsável pela produção dos gametas, ou seja, pelas células reprodutoras masculinas, pelos espermatozoides. Então nós temos aqui as células dispostas, essa coloração toda rosada, né, devido aqui à presença da mucosa. Vamos observar aqui as células, uma do lado da outra. Os testículos também são responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Foi possível observar várias lâminas com tecidos e órgãos de alguns animais. É possível na sua escola, nos laboratórios, observar muitas estruturas. Nós temos muitas lâminas prontas e também algumas lâminas que podem ser preparadas pelo seu professor. É isso, aluno. Essa foi a nossa aula de Ciências no Laboratório. Eu espero você em uma próxima. Até mais!